Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, né? Livro do profeta Isaías, capítulo 46 ao capítulo 48. E ele começa falando no capítulo 46 sobre os deuses da Babilônia, Nebo e Bel, Nabucodonosor e Belsazar são nomes ligados aos deuses babilônicos. E é o que Deus mais queixa do povo de Israel, porque a idolatria é como prostituição para ele. Interessante que na Babilônia se curvavam diante desses deuses. O povo de Deus que foi feito para adorar um único e verdadeiro Deus, agora estava no cativeiro, na mão desses deuses falsos babilônicos. E aí Deus vai falando, né? Que eles têm boca, têm pé e não anda, têm boca e não fala, né? Que tem que ser carregado. Eles abandonaram o manancial de águas vivas e agora serão levados para o cativeiro e terão que ver e submeter a esse povo idólatra, o povo caldeu, o povo babilônico. E ele fala que já são bestas cansadas. E ao mesmo tempo que Deus repreende, ele diz o amor que ele tem por eles. Fala que desde a infância, desde o ventre, ele tem carregado eles e até na velhice ele vai carregá-los. Interessante também as palavras de Jesus para nós, porque ele disse: eis que estou contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala para não andarmos ansiosos quanto ao que haver de comer ou vestir, porque olhamos os pássaros, Deus sempre dá o sustento e devemos olhar as plantas, as flores lindas, que nem Salomão na sua riqueza vestiu como elas. E ele fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E comida e roupa você vai ter em qualquer situação que passar por essa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele está falando com Israel. Deus sempre admoestando esse povo para voltar para ele, para voltar para os caminhos dele, porque Deus não tem prazer na morte, nem executar juízo em ninguém. Lembrando que esses impérios, né? O Império Assírio que veio no Reino do Norte são pessoas malignas, violentas, pessoas que atacavam, que arrancavam a pele das pessoas vivas dos inimigos, que faziam pirâmides de cabeça. E a Babilônia furava os olhos com brasa quente, abria a barriga para as tripas cair. E se tivesse uma mulher grávida, a criança caía no chão. Esse nunca foi o desejo de Deus, que eles passassem por isso, mas foi o desejo deles. Deus, ele não vai contra a sua palavra. E a desobediência é como pecado de feitiçaria. E a idolatria é como prostituição, porque Deus anda no meio daquele povo. Deus manifesta aquele povo. Esse é um sinal evidente para nós que estamos nos sinais dos tempos. Em Timóteo diz, 1 Timóteo, capítulo 4, que muitos seguirão doutrinas de demônios. Nos últimos dias a igreja seguiria doutrinas de demônios. Cuidado com a doutrina de demônios. A doutrina que tira você de ser a bênção para falar para você ter a bênção. Ter a bênção é uma consequência de ser a bênção. Nessa manhã que você possa ser bênção na vida de alguém nessa semana, no nome de Jesus. E ele fala aí, desde a infância até a velhice, eu tenho carregado vocês. E ele fala: quem vocês vão ficar me comparando para que eu seja igual a esses ídolos, essas coisas hediondas? Enquanto Deus carrega, ele fala que eles carregam o ídolo, põe nos ombros para provocar o Senhor a ira. No verso 9 ele fala: eu sou Deus e além de mim não há outro, não há ninguém igual a mim. Que revelo as coisas, que digo as coisas antes que elas aconteçam. Ninguém pode se comparar ao Deus de Israel, ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual avisa as coisas antes que elas aconteçam. E o conselho dele ficará de pé, a vontade dele prevalecerá.
E no verso 13, uma profecia messiânica: faço chegar a minha justiça e a minha salvação, ela não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 47, o Império Babilônico não tinha nem ainda vindo à existência, né? E ele já profetiza a queda, olha só. É isso que Deus está falando, que mostra as coisas antes de acontecer. Está falando que Nebo, Bel, os deuses babilônicos, e agora ele profetiza a queda desse império no capítulo 47. Ou seja, o nome Babilônia vem de Babel, terra da confusão. Babel é confusão, onde Deus confundiu as línguas. Ele diz que as vergonhas da Babilônia serão descobertas. A Babilônia, ela vai ao poder quase 150 anos depois, né, que Isaías profetizou, falou sobre isso. Ou seja, ele morreu, não viu o Império Babilônico, mas ele profetizou que ele viria e que ele seria destruído. As vergonhas da Babilônia serão descobertas e não sobrará ninguém. Mas quanto ao Redentor, o Senhor, está falando de Jesus de novo. Isaías é um profeta apocalíptico, messiânico. E agora ele fala aí no verso 4 que o nome do Redentor é Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Jesus veio, deu estratégias de guerra para aquele povo, lutou com aquele povo. Leia 1 Coríntios 10, de 1 a 3. E o mesmo Jesus nos deu uma armadura, nos dá estratégias de guerra para que a gente possa vencer. Nessa manhã, ouça a voz do seu general, e o nosso general é Cristo. E Deus fala que seria destruída porque não usou de misericórdia para com o povo dele. Olha só, fala sobre as suas feitiçarias. Eu fico imaginando o Império Babilônico, Nabucodonosor fazendo uma estátua de ouro dele, de 15 a 17 metros de altura, e mandando os judeus ajoelharem diante dela. Você conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados para o cativeiro juntamente com Daniel. Aqueles 3 não se prostraram, mas o resto todo se prostrou. É interessante que nós devemos perseverar até o fim. Jesus falou em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E agora no capítulo 48, verso 1, ele fala sobre a casa de Jacó, que confessa pelo nome do Senhor, que é o povo escolhido do Senhor, mas não em verdade e justiça. Aquele povo todo desvirtuou do caminho santo, do chamado sacerdotal, de levar a lei de Deus em todas as nações. Isso nós temos que tomar cuidado, porque Deus deu esse chamado para nós levarmos a lei viva, levarmos o espírito de vida a todas as pessoas. A lei impressa na mente e no coração. Leia Jeremias 31, 31 a 34. Vocês juram pelo nome do Senhor, confessam o nome do Senhor, mas não em verdade e justiça. E agora Deus está falando, eu estou te avisando as coisas antes, para você não falar que foi o ídolo que fez isso, ou o ídolo que prediz isso, porque eu digo todas as coisas antes que elas aconteçam. E ele fala, porque vocês não admitem, desde agora façam ouvir as coisas ocultas que vocês não conhecem. E no verso 9 ele fala, por amor do meu nome, não vos exterminarei. Ou seja, eu só não ia exterminar aquele povo por amor do nome dele, porque deles veio o Messias. Depois você lê João 4, Jesus com a mulher samaritana. Ela fala, ele fala que ele fala para aquela mulher que a salvação vem dos judeus. Jesus é judeu, nasceu em Belém da Judéia. Então Deus não podia exterminar esse povo, senão ele interromperia a linhagem do Messias. E ele fala, por amor do meu nome, ou seja, da minha promessa feita em Gênesis 3,15, que de uma mulher viria um homem que esmagaria a cabeça da serpente. Eu não vou exterminar vocês. Ele diz, porque seria profanado o meu nome, a minha glória não dou a outro. E agora ele está falando de um imperador, de um rei chamado Ciro, Medo-Persa, que a mão dele ia levantar esse rei. Depois dos 70 anos, esse rei ia libertar eles
de volta para sua própria terra, reconstruir a cidade e o templo. Então, o que Isaías está falando é algo que foi acontecer 150 anos, mais quase 200 anos depois, através de um rei medo-persa. Deus agora fala que ele fundou a terra e se eles tivessem ouvido ele, ele estaria livrando eles de tudo isso, porque ele é quem toma eles pela mão e guia pelo caminho que eles devem seguir. No verso 18 ele fala: quem dera vocês tivessem dado ouvido aos meus mandamentos, teriam paz, seriam uma minha nação sacerdotal, meu povo escolhido para levar a minha palavra. E no verso 20 a promessa de remir o seu povo, de perdoar o seu povo, de restaurar o seu povo. E no verso 22 ele diz: para os perversos não há paz, diz o Senhor. É interessante que as pessoas que trabalham com suborno, que trabalham prejudicando outras pessoas, por mais que eles tenham coisas materiais, eles nunca terão a paz. Jesus falou: deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também nele. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado, te livre de todo o mal. Em nome de Jesus, um grande abraço.